Lamentável o que aconteceu em Porto Alegre e principalmente em São Januário, né? Teve até uma vítima fatal. Isso daí é ruim para o futebol brasileiro e para o país e para a cidade do Rio de Janeiro, não é só para o Vasco da Gama. Agora, para o Vasco vai ser muito pior, porque o pedido de desculpas do Eurico Miranda ontem na entrevista coletiva nada mais é do que uma tentativa de atenuar a gravidade do que aconteceu em São Januário, né? Ele já está pensando numa punição, o São Januário deve ser interditado, e o Vasco, que estava apostando tudo em São Januário para não lutar mais uma vez pelo rebaixamento, vai ter que conviver com mais esse tipo de problema. Não sei se terá forças para suportar jogar fora de São Januário, porque em São Januário o aproveitamento até que vinha sendo bom. Vai ser um problema para o vascaíno, hein? O prejuízo vai ser para o time do Vasco. Realmente São Januário vinha fazendo a diferença. O Vasco conquistou quase todos os pontos, né? Teve um empate com o Coritiba fora de casa. Os outros pontos todos conquistados em São Januário e é possivelmente uma perda de mando de campo, alguma punição que feche o estádio de São Januário vai prejudicar realmente a equipe e os torcedores do bem, os torcedores de bem e não aqueles que protagonizaram aquela selvageria que a gente viu hoje. Daqui a pouco a gente vai até recuperar a coletiva que aconteceu depois com o presidente vascaíno Eurico Miranda, como o Savoia disse, se desculpando e falando sobre todos os acontecimentos. Mas vamos começar dando uma passada nos jogos da rodada. Como eu disse, a rodada começou no sábado. Quem abriu a rodada, né? Abriram Atlético Goianiense e Vitória. O Vitória venceu o Atlético por 2-1, jogando fora de casa. Resultado importantíssimo para o Vitória, que sai da zona de rebaixamento. Aí a gente teve uma vitória. Teve jogo também ontem, né? E dentro de campo o Flamengo foi melhor. Com Justiça venceu o Vasco por 1-0. O Flamengo chega à terceira colocação do campeonato, o Flamengo encostando no Corinthians. Na verdade, ele ultrapassa o Grêmio, a gente já vai ver a tabela, ele chega à segunda colocação. Dependendo do resultado do Grêmio hoje, ele pode se manter como vice-líder. Corinthians bateu a Ponte Preta, 2-0, disparado na liderança. Acabou agora, como eu disse, Chapecoense 1, Atlético Paranaense 1, já vamos ver os gols dessa partida. Aí 4 da tarde tem Cruzeiro e Palmeiras, interessante esse jogo aí, até devido aos acontecimentos do último encontro entre as equipes pela Copa do Brasil, que foi um jogaço. A gente tem também Grêmio e Avaí, o Grêmio com uma boa chance de recuperar essa vice-liderança, se vencer o Avaí em casa. Tem Bahia e Fluminense, Botafogo e Atlético Mineiro, esse jogo às 7 da noite. Santos e São Paulo, Clássico Paulista também às 7. E fechando a rodada, amanhã, Coritiba e Sport. Vamos dar uma olhadinha então na classificação, como é que está no momento. Corinthians, 32 pontos, abre 9 pontos para o vice-líder, para o Flamengo. Lembrando que o Grêmio joga, então com 22, o Grêmio pode chegar a 25, recuperar a segunda posição e se manter ali a 7 pontos do líder Corinthians. Tem o Palmeiras na quarta colocação com 19, pega o Cruzeiro, o Santos em quinto com 17. O Vasco já jogou, parou aí nos 16. Fluminense pega o Bahia, tem a turma ali com 16. Fluminense, Atlético Mineiro e Coritiba. O Botafogo fecha essa primeira parte com 15 pontos. Vamos virar a página, a gente vê que aparecem ali Sport com 15, Ponte Preta com 15. Aí a turma que tem que pensar em se isolar da zona de rebaixamento. Cruzeiro, o Atlético Paranaense e a Chapecoense, o empate não foi bom, né? Porque nenhuma das equipes conseguiu se distanciar desse Z4. Os dois ficaram ali próximos. O Vitória tem 12, escapou, mas pode voltar. Hoje estão na zona de rebaixamento. Portanto, Bahia com 11, São Paulo com 11, o Avaí com 9 e o Atlético Goianiense tem apenas 7 pontos ganhos. Vamos começar então mostrando como é que foi o empate Chapecoense e Atlético Paranaense.